Werner Júnior, que é diretor-geral da Secretaria de Saúde. Hoje uma extensa agenda aqui em Foz com o prefeito, a CIF, e depois na região, com prefeitos da região oeste, e o retorno, uma visita às obras da ponte da integração ligando o Brasil ao Paraguai. Secretário, seja bem-vindo, obrigado por sua presença aqui no estúdio. Vou começar contigo, vamos falar sobre essa reunião de hoje às 10 horas da manhã com o prefeito Chico Brasileiro. Qual é a pauta principal, qual o recado que o governo do estado dá para a administração de Foz do Iguaçu? Bom dia, José, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no seu programa junto com o nosso líder do governo, deputado Sembaca, que representa Foz do Iguaçu lá na Assembleia Legislativa, com o Nestor Werner, nosso diretor-geral da Saúde, é o homem que bota, é o homem da vacina, a gente brinca, o homem da vacina, e estamos hoje logo mais uma agenda importante aqui em Foz do Iguaçu, uma reunião com o prefeito Chico, depois na sessão comercial também, posteriormente estaremos com os prefeitos da região. E o tom é, de um lado, é a batalha da vacina, a batalha da saúde, e do outro lado, é a batalha da economia, e da batalha da área social, porque a pandemia deteriora muito esse tecido social e os mais vulneráveis, os mais pobres sofrem muito. O governo tem que olhar em todas as frentes, né? A gente tem percepção que a vacina é o maior instrumento para a economia. Quanto mais agilidade, quanto mais rapidez a gente consiga vacinar, naturalmente a economia volte a fluir. E Foz do Iguaçu tem uma característica muito diferente. Nós temos aqui, calcado na base econômica da cidade, o Paraguai, com um ativo importante de movimentação de pessoas, as cataratas, e esses dois grandes braços fortes de Foz do Iguaçu foram muito prejudicados com a pandemia. Então a pergunta é quais são os caminhos, por onde nós vamos avançar, por onde nós vamos sair. O governador Ratinho nos orientou desde o início, nós sabíamos, e ele afirmava que seria uma caminhada muito longa. Certo. Não era uma caminhada curta. Então nós temos um grande planejamento do governo, com toda a dificuldade para poder deixar o Estado de pé, as contas em dia, né? Apesar, quando o abre e fecha, a pandemia impacta no cofre do Estado também, a previsão nossa de perda de receita por ano que vem de mais de 3 bilhões de reais em ICMS. Inclusive o senhor entregou, o governo entregou, né, o orçamento e o cálculo é de uma perda de 6 bilhões em 2 anos. 6 bi nos 2 anos. Nós recebemos uma ajuda do governo federal no passado de 1,9 bi, quase 2 bilhões de reais, mas o prejuízo são 6, né? Então onde nós vamos tirar 4 bilhões de reais no momento de crise e dificuldade? Então nós estamos, por um lado, continuando fazendo os cortes, enxugando a máquina pública, cortando na carne, e por outro lado, o nosso olhar é que a obra pública, como todos os grandes planos de recuperação econômica, será um instrumento muito forte para gerar emprego. Mas como é que nós estamos devendo o prejuízo de 4 bilhões e vamos fazer obra, né? Essa conta que nos pergunta, mas como é que vocês vão fazer obra se não tem dinheiro para o custeio? São recursos que nós estamos captando com o governo federal, com linhas de financiamento internacional. O ano passado nós captamos 1,8 bi. E esses recursos são direcionados estritamente para investimento. É um endividamento necessário, secretário? Investimento em obra pública, rodovia, recap, e essas obras, a curto prazo, ela gera emprego rapidamente. É como se fosse um desfibrilador na economia. Você dá um choque na economia regional, são obras que levam muitos empregos. Casa Popular, recap asfáltico, posto de saúde, porque esse investimento público vai permitir a gente poder acelerar a economia. Esse é um dos instrumentos, né? E o que nós vimos hoje aqui com o Chico Brasileiro é poder tratar de investimentos públicos para Foz do Iguaçu. Tem investimentos previstos, o deputado Ussin tem feito um trabalho aí em novas obras. Nós vamos finalizar os projetos para colocar mais recursos em Foz do Iguaçu. E também com uma conversa muito franca com a construção comercial, porque a retomada econômica não é um direito, não é um privilégio apenas do governo. É preciso desse pacto com a sociedade, com as entidades, para a gente poder encontrar novos caminhos de recuperação econômica, né? Secretário, a gente fala muito de diferimento de tributos. Sim. Que na verdade é você colocar um pouco à frente, até porque o governo não pode abrir mão de tributos sem explicar de onde vai retirar o que é necessário para cobrir esse buraco, né? E nós temos vários pedidos de apoio, de empréstimo. Como é que o Estado maneja esta questão? Olha, o Estado lançou há uns 20 dias um pacote econômico. Basicamente, é o diferimento do ICMS. Então, os micros e pequenos já estão com o ICMS diferido no Paraná, por decreto do governador. Esses próximos 90 dias, não precisa pagar o imposto do ICMS. Nós também diferimos o AST, que é um tributo que
Você paga antecipado o tributo e isso prejudica o fluxo de caixa na empresa. Você paga o tributo à vista e depois vai vender... Essa é a substituição tributária. Exatamente, exatamente. Então, essa também está diferida por 90 dias. Também anunciamos aqui os pequenos e micros, não precisa certidão negativa para captar recurso com as entidades do Estado. Que, aliás, né? Porque já estão com muita dificuldade. Isso é né? o ato de desburocratizar um pouco o suporte. E o grande problema são todos os instrumentos que a gente faz para poder minimizar, tentar reduzir os efeitos da crise. E as pessoas perguntam, mas na Fomento Paraná, que a Fomento é um banco, ela segue regras do Bacen, tem limitações de poder dar recursos. Então, nós fizemos, 15 dias atrás, o pacote de auxílio emergencial para bares, restaurantes, pequenas empresas, confecções. E aqui, com toda franqueza, não vai R$1.000, R$500 que vai resolver a vida do comerciante. Mas é um gesto, tá, de socorro, de apoio, de colocar um pouco de ar nessa economia. É a demonstração de sensibilidade do governo. Exatamente. O prefeito de Foz voltou de Curitiba, ele e o presidente da Câmara, comemorando lá uma possibilidade de investimento através do Foz Juro Zero, que foi um programa lançado ano passado. Como é que está isso? Bem construído, o deputado Wilson tem liderado esse processo. A Prefeitura de Foz pagaria os juros, né? Daqueles que mantiverem o pagamento em dia. Exatamente. Né? Claro. E o Estado está fazendo esse desenho agora para um anúncio, possivelmente, de alguns dias aqui em Foz do Iguaçu com o governador. Então, nós temos que olhar, seja o pessoal do serviço, do turismo, seja a questão da economia do micro, do simples, seja as grandes empresas que precisam de financiamento lá no BRDE. O olhar da economia é um olhar muito complexo, mas o Estado, nesse momento, nós acreditamos que é melhor abrir mão desses impostos, porque não é justo com quem paga imposto, com quem está com o seu comércio fechado, querer recolher. Então, falamos, vamos dilatar, vai para frente essa discussão, mas, por outro lado, a nossa pandemia também tem uma pandemia fiscal. A gente não gosta de falar muito, mas as contas do Estado também não são nada boas, né? Então, é um dilema brutal você ter que deixar os hospitais abastecidos. É a hora que o gestor demonstra a capacidade de gestão. Exatamente. Né? No momento de crise sem precedentes, todo mundo está com a dificuldade e a complexidade. Deputado, nós acompanhamos agora na Câmara Federal, no Congresso Nacional, a questão do orçamento da União. Como é que o senhor está manejando a questão lá do que foi apresentado pelo governo do Estado na Assembleia? Em primeiro lugar, quero cumprimentar você, Ayrton, o Nestor, o Guto, esse gênio do governo. Ele sabe a admiração que eu tenho por ele. E dizer para você que a Assembleia não tem faltado ao governo em todos os momentos importantes. Ela tem ciência do momento, os deputados entendem a situação que o Paraná está vivendo. E o que o governo tem? Sempre que a gente vai discutir um projeto mais complexo como esse, o chefe da Casa Civil vai até a Assembleia, a gente faz, nesse momento, discussões online, e a gente faz com que sejam dirimidas todas as dúvidas. Então, essa maneira com que o governo tem tratado a Assembleia, transparente, ela facilita o trabalho do líder. Entende? Então, veja, sempre tem questionamento daqui, dali, que é o papel principal do Legislativo, mas eu vejo que vai ser como na LDO do ano passado. A LDO do ano passado é complexa, né? Nós estamos falando da LDO agora. Exato, que eu confundi aqui. Exatamente. O que o governo entregou foi a lei de direito exatamente. Não a lei, não o orçamento. Né? Inclusive, a LDO só existe recesso de meio de ano se ela for votada antes. No ano passado, nós não tivemos nem recesso. Por conta de algumas questões que precisavam ser dirimidas ali. Mas eu vejo com muita tranquilidade, o pessoal sabe da situação que nós estamos vivendo, e eventual emenda, outro que precisa ser colocado, a gente vai discutir com o governo, se possível, adicionar ou não. Tá certo. Deputado, o ano passado eu conversei com o senhor aqui e perguntei como será 2021. E o senhor me disse o seguinte, o prefeito que conseguir manter as contas públicas, eu digo em termos de folha de pagamento, já está fazendo um bom negócio, que vai ser um ano difícil. Comprovou a sua expectativa? Até o presente momento, sim. Com os prefeitos que a gente tem conversado, é essa a situação. Até porque esse ano não tem reforço de caixa do governo federal. A crise vai ser sentida nos cofres dos municípios, né? E vejo como a tábua de salvação de alguns municípios que têm uma vida normal. Tem alguns atípicos aqui na região que têm receitas de Itaipu, esses não entram para conta, né? São municípios assim, né? Não dá para comparar. Mas os municípios normais, entre aspas, vão ter muita dificuldade para executar obras esse ano. E eu falava naquela época, olha, não prometo que vocês não podem, que vocês vão quebrar a cara. Mas o governo tem... E até quem mais ou menos pode está quebrando a cara, né? Exatamente. E o governo tem aí aquilo que o deputado Guto falou. Por exemplo,
Nós aprovamos no ano passado, e está sob a batuta da Casa Civil, 1 bilhão e 600 de parcerias com bancos nacionais para aplicação em obras importantes. E isso aí está sendo agora finalizado, esse processo todo. Inclusive, quero abrir um parênteses, se o Guto me permitir, tem a possibilidade de uma obra importante aqui em Foz do Iguaçu, que não cabe a mim anunciar, vai caber ao governador, mas ao aí Guto. fala, tem a possibilidade... Veja, mas eu tenho que fazer meu papel aqui, se quer que eu conte tudo, não posso, Ayrton. Não posso, isso é coisa de governador, de chefe da Casa Civil. Nós estamos trabalhando para correr atrás, para avançar. Ele tá falando, mas ele vai sair, viu? O Dugos está trabalhando forte. Estamos trabalhando forte para ser uma obra importante, que há muito tempo é solicitada. Então, assim, existe um bom volume de recursos a serem aplicados, né? Nós temos investimentos significativos também na área de saúde. Você sabe que tem investimentos que fazem parte do orçamento da educação. Eu vou te dar um exemplo aqui. Só aqui em Foz do Iguaçu, só aqui na região, desse ano, 2.413 para serem investidos só nos colégios regionais aqui. Tá certo. Um bom recurso. Nestor Werner Júnior, que é diretor-geral da Secretaria de Saúde. Nós estamos acompanhando aí, ontem o ministro Marcelo Queiroga deu uma entrevista e ele já esticou lá para setembro, final dos grupos prioritários, falou do COVAX Facility, que não estão entregando, as questões de insumo e tudo mais. Como é que a Secretaria navega nesse mar aí que não é tão calmo assim, secretário, até para se organizar, desculpe, diretor, até para se organizar em termos de programação da vacinação? Bom, bom dia, Ayrton, José, bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio Cultura aqui de Foz, bom dia ao secretário Guto Silva, ao nosso deputado Simbach, nosso líder de governo da Assembleia. É tema complicado, né? Tema espinhoso, todo mundo gostaria de saber aí a data do fim da pandemia para que a gente pudesse ter uma perspectiva de volta ao normal, né? E baseado, consequentemente, aí na questão da vacina. A gente no Paraná está trabalhando duro. A escassez de vacina nós sabemos que é uma escassez de nível mundial. Não há vacina para todo mundo, ao mesmo tempo na produção que nós gostaríamos que tivesse. Então a gente tem trabalhado no sentido de, chegou vacina no Paraná, a vacina tem que estar no braço do paranaense. Ela não pode ficar parada em geladeira, ela não pode ficar parada na Secretaria de Saúde, ela tem que ir para o braço do paranaense. E isso a gente tem feito com bastante eficiência. Nós recebemos, ontem a gente ultrapassou a marca de 2 milhões de doses aplicadas de vacina, mais de 1.475.000 paranaenses que tomaram a primeira dose já. 540 mil que já tomaram a segunda dose, completaram seu esquema vacinal e estão já caminhando para a imunização nesse momento da campanha. A gente tinha a expectativa de terminar os grupos prioritários, aqueles 4 milhões de paranaenses, 21 grupos prioritários, até o final do mês de maio, que era aí o que a gente tinha de perspectiva de produção. Eu e o secretário Guto recebemos ontem a diretoria da Fiocruz, o vice-presidente da Fiocruz esteve com a gente, o Mário Moreira, o diretor da Fiocruz no Paraná, o Instituto Carlos Chagas, o Bruno da Giovanali, o diretor do IBMP, do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o Pedro Barbosa. E eles nos confidenciaram que a Fiocruz já está conseguindo produzir de 900 mil a 1 milhão de doses por dia na fábrica no Rio de Janeiro. E que eles têm uma expectativa também de começar a produzir o IFA no Brasil, aqui mesmo, não precisar mais depender de importação a partir de setembro. As primeiras certificações de boas práticas de fabricação já foram aprovadas pela Anvisa. A gente estava conversando até no carro hoje de manhã, né, sobre essa entrevista do ministro. Vindo para cá, nós estávamos debatendo sobre essa tua pergunta. Porque ficou, né, deixou a gente meio preocupado. A gente não tem essa expectativa. Nossa expectativa, com a produção que a Fiocruz nos garantiu, é de que a gente avance no máximo até da metade para o final do mês de junho, se tiver atrasos, e não para setembro, porque é uma questão matemática. Se a Fiocruz vai produzir aí 30 milhões de doses, 25, 30 milhões de doses por mês, vamos descontar os dias úteis, vamos falar de fábrica, né, não full time, nós podemos esperar 60 milhões, de 50, 60 milhões de doses nos próximos 2 meses. Nós tiramos os 8 dias de abril e dá maio e junho. E aí, a gente tem, como a vacina da Fiocruz tem um aprazamento para a segunda dose de 90 dias,
12 semanas, 3 meses, vamos falar assim, a gente pode aplicar toda ela na população como primeira dose até esse período, o que daria o final dos grupos prioritários. Mas nós temos outra possibilidade, diretor, que é a questão da Sputnik, que tem aquela discussão toda. Eu acho que do jeito que vai, daqui a pouco, pela pressão, eles vão ter que acabar liberando, mesmo que com a documentação, entre aspas, incompleta, né? O Paraná está nesse pacote? Olha, o Paraná está discutindo com todo mundo. O Paraná nunca deixou de discutir com nenhum laboratório. Nós fizemos contatos com todos os laboratórios oficiais. A gente sempre manteve conversa, os laboratórios que estão produzindo as vacinas em todo o mundo. Nós discutimos com a Pfizer, nós discutimos com a Moderna, nós discutimos com a Bharat Biotech, nós discutimos com a Sputnik, nós discutimos com todo mundo que não está com registro ainda da Anvisa, fazendo com que a vacina possa ser aplicada no Brasil. E a gente vem conversando de uma maneira muito tranquila, posicionando o Paraná que, se por um acaso tiver a falha aí do PNI, o Paraná, sim, pode fazer a aquisição. A gente tem dinheiro que a Assembleia até repassou no orçamento ano passado, reservado na Secretaria de Saúde, 100 milhões de reais. Tem a estratégia do Consórcio Paraná Saúde também, que reúne 398 municípios do estado do Paraná e que a gente já tem expertise de compra, é um dos melhores consórcios públicos de saúde do Brasil, no qual a gente tem aí a possibilidade dos municípios aportarem dinheiro também para compor junto com o Estado uma possível compra. Não tem relação com aquela Frente Nacional de Prefeitos? Não, são estratégias diferentes. A Frente Nacional dos Prefeitos... Quem que vai ter prioridade para os laboratórios? Vem União, Estado e Município? Qual que é a prioridade? Porque os laboratórios têm que decidir para quem eles vão vender, né? A prioridade vai ser a disponibilidade de vacina. Esse é o que vai mandar, né? A disponibilidade vai falar mais alto com quem conseguir trazer a vacina para o Brasil. E aí, independente, todo mundo está trabalhando para trazer para o PNI. Isso é importante, é uma estratégia para trazer para todo o Brasil. Não é uma estratégia segmentada. Né? Isso, não é uma estratégia segmentada. Porque senão ocorre um desbalanceio. Aí, né, você promove muita iniquidade. E os estados mais ricos, municípios mais ricos, superam aí. Os mais necessitados, e aí acaba dando mais um problema do que uma solução para dentro da vacinação. Diretor, uma preocupação muito grande. Nós tivemos aquela requisição administrativa feita pelo Ministério da Saúde dos kits de intubação, dos insumos para intubação. Como é que está o Paraná? De vez em quando eu ouço o secretário falando, o Beto Preto, e aí ele fala, tá bem, tem para tantos dias, estamos segurando as pontas. Como é que está a situação agora em relação a esse problema? Ayrton, eu já falo problema, né? Não, é um baita de um problema, é um problema seríssimo. Hoje nós temos uma situação que nós conseguimos enxergar um horizonte um pouquinho mais distante, 7 dias, 10 dias com estoque para os hospitais do plano de contingência da Secretaria. Mas nós passamos por maus bocados, não há como negar isso. A produção nacional muito pequena, para o consumo muito alto, num espaço de tempo muito pequeno também. Em 45 dias, só para você ter uma ideia, no dia 2 de fevereiro nós tínhamos 2 pacientes na fila de espera de UTI em leitos para o estado inteiro. No dia 17 de março, nós tínhamos mais de 550 pessoas nessa fila. Eu não sei nem falar em porcentagem quanto que isso é de aumento em 45 dias. E na fila, pressupõe que a taxa de ocupação dos leitos existentes, mais de 1.400 leitos, todos ocupados. Isso dá um consumo estratosférico, absurdamente alto, mais de 6, 7 vezes o consumo normal de um mês em 45 dias. E não há planejamento que resista a esse consumo. Mas a Secretaria usou de todas as estratégias administrativas, conseguiu comprar, conseguiu requisitar aquilo que já tinha nos seus pedidos de empenho, fez gestão com a indústria. O governador ligou pessoalmente para os donos das indústrias para que eles pudessem antecipar aquilo que restava ainda de produção nas suas fábricas. Discussão com o Ministério da Saúde, fizemos compra internacional pela flexibilização da Anvisa. A Anvisa editou uma regra que flexibilizava a questão da importação e a gente conseguiu manter aí o estoque sempre, né, equilibrado, mesmo que com poucos dias de consumo. A gente tem agora um pouquinho mais de conforto, mas nada de deitar em berço esplêndido. Trabalhamos todos os dias para que a gente tenha esse horizonte de estoque, para manter os nossos leitos de UTI sempre com medicação. Eu digo sempre que eu acabei de falar aqui, né, que o tratamento precoce que a gente tem é distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, evitar a necessidade de internação, né? Secretário, um assunto sensível é o do pedágio. Nós recebemos a informação que lá na Assembleia, inclusive me parece que a assinatura do próprio líder do governo tem 54 assinaturas questionando essa questão de outorga onerosa
e a questão da menor tarifa é o que deve prosperar. Como é que está essa situação, secretário? Olha, andando bem, é um tema sempre sensível, polêmico, mas nós estamos muito confiantes, tanto eu quanto o Ulsen, no andamento do projeto. O governador tem conduzido pessoalmente essa questão. E a pauta é muito clara. Tarifa, menor preço, com obras. Não adianta ter não adianta ter demagogia. Falar menor preço e não ter obra nenhuma, né? Porque o Estado precisa fazer investimentos. E transparência total no processo. Ninguém quer ficar com um mico mais de 30 anos. O pedágio já ensinou para todos a complexidade. Entretanto, o pedágio que nos é colocado estrangulou o Paraná por muito tempo, seja do ponto de vista de segurança do motorista, seja nos preços que tira a competitividade, né? Então, nós temos uma oportunidade muito boa de mudar essa página. E, para isso, é clareza no que nós precisamos. O governador já disse ao ministro, já disse ao presidente, esse projeto é um projeto elaborado pelo governo federal. Por quê? Porque lá atrás foi dado ao Estado a possibilidade de inserir as estradas federais no plano nacional. Então, quem está estruturando todo o projeto é o Ministério da Infraestrutura. Mas estamos conversando, dialogando com os técnicos, com o próprio ministro, vamos ter uma saída boa para o Paraná. Quer dizer, se for a menor tarifa, é admitido, inclusive, a ampliação de praças, como pretende aí o projeto do governo, colocando as rodovias estaduais. Essa é uma questão de semântica, não é ampliação de praça. Se nós vamos ampliar 2.000 quilômetros em rodovias que não tem pedágio, é natural, vai ter praça e pedágio, serão cobrados. Nos trechos originais não vai ter ampliação de praça. Agora, se eu vou abrir um trecho de pedágio na 323, são 180 quilômetros, tem praça e pedágio. Se eu vou fazer na 280, tem praça e pedágio. Então, essas 15 novas praças e pedágio, é porque nós vamos dobrar o tamanho do pacote de estradas pedagiadas. Basicamente, esse é o raciocínio. O pessoal fala, mas é mais pedágio. Mas então tira a rodovia. E aí, uma lógica interessante. As rodovias estaduais que entram para as federais, ela ajuda a compensar o nosso modelo viário, né? Destaco aqui a 280 aqui no Sudoeste, a 092 no Norte Pioneiro, a 323 que liga aqui Cianorte e Moarama. São rodovias estaduais que, em tese, o governo federal não queria essas rodovias dentro do pacote, porque são rodovias com menos volume do que o anel viário posto, né? Então, a ideia do governo, e também do governo federal, é inserir essas rodovias nesse pacote para que tenhamos um modelo mais híbrido, um modelo mais amplo, com tarifa reduzida, né? Mas, naturalmente, quando nós vamos abrir novos trechos, tem novas praças de pedágio. Secretário, o senhor vai receber hoje, durante a conversa com a CIF, certamente pedidos por parte dos empresários que vão além do diferimento de tributos, que vão além do apoio, e que chegam também a decisões que são quase que administrativas, né? E especialmente com relação à flexibilização dos decretos publicados pelo governo do Estado. O senhor já veio pronto para isso? Pronto. Veja bem, o governo tem que ter capacidade, então eu acho que é importante esse debate. O governo não pode se esconder, o governo não pode estar omisso das relações da sociedade. A gente é cobrado, naturalmente, por tomar de medidas na área econômica. Já fizemos algumas ações e o objetivo é justamente esse, sentar aqui, vem cá, o que nós podemos ainda fazer? Quais são as condições para nós podermos avançar? Então, a gente está muito tranquilo, agradecido de estar aqui hoje em Foz do Iguaçu, podendo ter essa resposta também da sociedade civil organizada, para que a gente possa buscar alternativas. E assim, com toda franqueza, o Estado, o governo não tem a solução para todos os problemas. Ela tem que ser construída, tem que ser, como diz na gíria popular, tem que amassar o barro junto, vamos buscar alternativas, trazer os quadros. Né? Política é arte de negociar, né? De exato. Conversar. O senhor já teve contato com o novo diretor-geral brasileiro de Itaipu? Ainda não. No dia da posse aqui Até porque tem muitos interesses aí. Tem perimetral, BR-469, tem a questão da segunda ponte, né? Itaipu tem sido um vetor poderosíssimo, sempre foi, né? De transferência de recursos, de investimentos estruturantes. E nessa última gestão a gente percebeu uma concentração desse recurso em obras estruturantes. Eu acredito que no passado o Itaipu diluía muitos recursos e as grandes obras necessárias, sobretudo para o Oeste, não apareciam. Agora eu acho que essa é a inversão importante, né? As grandes obras que vão mudar o futuro do Oeste, canalizadas, capitaneadas pela Itaipu, com o governador Ratinho e toda a estrutura de governo. Entretanto, o governador já esteve junto com nova diretoria da Itaipu, mas ainda nós não fizemos essa visita, mas seguramente dentro de alguns dias estaremos aí novamente para alinhar todos os projetos. Deputado Hussein Bach, para encerrarmos aqui, né? O senhor vai receber, o senhor trouxe informações da área da educação, o senhor deve receber alguns comentários e alguns pedidos também de solução para redução de turmas,
temos algumas alterações que estão sendo promovidas com relação ao EJA, né? Para o senhor fazer aquele meio de campo na Assembleia. O senhor já recebeu alguma coisa, alguma informação nesse sentido? Veja, além de líder do governo, eu sou presidente da Comissão de Educação. Então, aí há 6 anos que eu já trabalho com isso. E eu sempre trabalho com a seguinte premissa, e aprofundou mais no governo Ratinho Júnior com essa minha interação com o Guto Silva na Casa Civil. Porque o líder do governo não trabalha sem o chefe da Casa Civil e acredito que vice-versa. Então, o governador nos dá liberdade de discutir, amassar o barro com quem quer que seja. No caso específico, com o setor da educação. Eu tenho feito isso. Porque a gente não acerta 100%. Evidentemente, se tiver que corrigir rumos em alguma coisa e outra, que a gente possa colher desse debate, nós vamos escutar. Eu tenho aqui na chefe da Silvana, que é chefe da Regional de Educação, uma profissional capacitada, competente, mas se eventualmente tiver que corrigir rumos em alguma coisa, nós vamos levar até a Casa Civil, até o secretário de Educação e construir juntos alguma solução, né? Especificamente em relação ao EJA que você está falando, o que existe pontualmente em 2, 3 comunidades aí, é uma distorção de informações. Na verdade, não vai acabar o EJA. É que existem 2 unidades, 2 diretores dentro da mesma escola. O que está se pretendendo aí é retirar um diretor e ficar a direção com só um diretor para as 2 instituições. Isso é bom explicar, né? É bom explicar. O que as pessoas pensam, vai acabar o EJA. Ninguém vai acabar. Porque a narrativa que vem... A narrativa é que vai acabar o EJA. Não vai acabar o EJA. Primeira questão, eu já fui atrás, o EJA vai continuar, é um instrumento importante de formação, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade normal. O governo Ratinho Júnior vai continuar mantendo o EJA. Pode ficar tranquilos, eu asseguro aqui publicamente, o que está se discutindo é a direção. O que as pessoas não sabem é que existem 2 direções, Guto. No mesmo colégio, a direção do EJA e a direção da escola. Então, essa é a pretensão que está se colocando em prática. Deputado, ontem a Câmara Federal disse, educação, atividade essencial. O Paraná já discutiu isso há muito tempo, né? Já. O que agora acaba formando a amálgama, o que casa aí nesse entendimento lá e aqui? Veja, muda? Em função da questão da Covid, né? Mas tudo bem, mas nós já temos previsão de retorno à aula. Deixa eu explicar. Nós tivemos aí um acirramento, por dizer assim, dos reflexos da doença nos últimos dias por conta da nova cepa. E foi tomada uma decisão aí baseada na ciência, em setores da saúde, de que o governador tomou a decisão que só voltaria a partir do momento que tivessem vacinados, com toda a segurança, em função desse agravamento. Mas a educação é essencial, evidente, e nós levamos em conta todos esses fatores, principalmente o agravamento da doença. Diretor Nestor Werner, a gente sabe que esses decretos têm lá, né, a participação de todos os braços do governo, vão lá para a Casa Civil e tudo mais, só que tem uma assessoria técnica primordial, essencial da parte da Secretaria. Como é que a Secretaria encara essa situação, principalmente do retorno às aulas presenciais? Olha, a gente discute retorno às aulas desde o momento que elas foram suspensas. Aliás, nós discutimos muito quando retornar e pouco como retornar em alguns lugares do país, né? Esse é um problema. A Secretaria participou juntamente num comitê criado pela Casa Civil, o Comitê de Volta às Aulas, da construção de protocolos de como voltar já a partir do mês de abril ou maio do ano passado. E a gente foi aprendendo com a pandemia, a gente foi entendendo o que isso queria dizer, como que isso poderia impactar. Veja, a Secretaria de Saúde entende que a pandemia precisa ser controlada para que a gente tenha o menos perda possível, admitindo que o cenário ideal seria não ter perda nenhuma, certo. Mas isso não vai ocorrer. No Brasil, por conta de todo o contexto. Não é só uma questão sanitária, tem toda uma questão de infraestrutura, uma questão política, uma questão econômica por trás que dá para o Brasil um outro dimensionamento, assim como em outros países. E a questão do retorno das aulas implica muito em movimentação de pessoas. O problema não é o protocolo em si, o problema não é como voltar na escola, o problema é assim, quanto as pessoas se movimentam para o segmento educação estar em funcionamento total. E a gente tem visto isso claramente, isso impacta em movimentação de 25% a 30% das pessoas em todo o estado. E essa movimentação de pessoas é que faz com que a balança, a pandemia, possa ir para mais infectados, mais internados e mais óbitos ou não. Não quer dizer que vai ter mais infectado dentro da escola, os alunos mais infectados lá na escola por
conta do retorno às aulas. Isso quer dizer que mais pessoas vão se movimentar e a chance da pandemia ter um retorno muito mais forte, ela é um pouco maior. Então, a gente sempre está observando todos os dias, num debate muito sério, muito coeso na Secretaria de Saúde, os indicadores, aquilo que nós enxergamos como resposta, como desfecho, a gente chama na saúde, né? O que acontece depois do fato acontecido. Tendo isso trazido sempre para o governo para balizar as discussões. A gente coloca essa evidência da parte sanitária, mas o governo não é só saúde, né? A sociedade não é só saúde. Embora o peso da Secretaria de Saúde seja um grande peso hoje, a gente precisa pensar em todas as consequências. Não é um debate fácil, a gente não tem resposta pronta para tudo, não é uma receita de bolo. Subiu aqui, fecha ali, abre lá, 25%, 30%, não. Tem todo um sentido de evidência, de estudo, para que se possa tomar a melhor medida possível, ou quem sabe a medida menos pior possível para a sociedade nesse momento. Tá. Deputado, obrigado pela presença aqui, deputado. Só quero que você me permita, claro, só para finalizar. Você não me deu espaço para falar do pedágio? Ah, desculpa. Não tem problema, estou brincando. Não te deu dia, não tinha que dar contratinho. Eu quero falar o seguinte, nós reproduzimos, eu e o Guto, sempre com muito cuidado, porque a nossa palavra é uma palavra que pode ser interpretada, né, Guto? Tanto do chefe da Casa Civil quanto do governo. Nós reproduzimos o pensamento do governador. O governador está contando as horas, os minutos, os segundos para que acabe esse pedágio malfadado que começou lá atrás. O que a população precisa saber é isso. Lá atrás, mal feito, caríssimo, certo? É exorbitante o preço, para que nós tenhamos um pedágio assim, seguro, com obras e, acima de tudo, com menor preço. Então, a população pode ficar segura que o governo do Estado, capitaneado pela Casa Civil, pela CIU, vai fazer tudo que for possível, evidente com a Procuradoria, com seus organismos, para que nós tenhamos um pedágio justo no Paraná. Os paranaenses podem ficar seguros disso. Tá, o senhor falou uma sigla aí que eu não consegui... A CIU é a Secretaria de Infraestrutura e Logística, desculpe. Secretaria de Infraestrutura, tá bom. Que vai trabalhar para e passo aí com... Agora entendi. Tá com a audiência grande, tô com o deputado Vermelho aqui, manda um abraço para mim que eu tô assistindo esse tá aí o Vermelho, tô aqui, ó, um abraço, Vermelho. Obrigado grande também, deputado, né? Diretor, obrigado pela sua participação aqui, tá? Obrigado por sua presença no Estudo da Cultura, tá? Eu que agradeço, deixo as portas da secretaria abertas lá com o nosso secretário Beto Preto. Secretário, não acabou não. Para a gente encerrar Vamos lá. Essa conversa hoje, rapidamente, a conversa hoje com os prefeitos da região. Olha, então, veja bem, o processo político, eu comentava muito com o Hussein, a nossa preocupação no momento que nós estamos vivendo. Quando a gente faz uma reflexão bem sensível da pandemia, todo mundo sofreu demais, né? Todo mundo já deu a sua conta, ninguém mais aguenta a pandemia, o tempo acaba estressando todo mundo. Que os decretos que o governo faz, isso a população também não vai mais obedecer. Não vai mais obedecer. Nós temos lá os índices de isolamento, não adianta mais, vou decretar, voltar, porque o tempo da pandemia esgotou-se. Pergunta aí, como é que se vir uma nova onda? Que é possível vir, está desenhando já na Europa. Como é que nós vamos fazer? E aí, qual é o próximo caminho? Não tem mais lei, não tem mais equipe, a vacinação caminhando de um lado. Então nós temos que estar abertos para poder discutir, poder ouvir os prefeitos, lideranças e encontrar uma condução integrada, respeitando cada região, cada localidade, porque a pandemia, quando a gente olha os números aí, as explicações do próprio Fiocruz que teve com nós, são assustadores, que estão falando terceira onda. Falei, mas, gente, nós estamos vacinando para chegar em 3, 4 milhões, vocês estão falando terceira onda, não sei como é que nós vamos sobreviver nesse período todo. Então, essa é a pandemia que coloca o mundo inteiro de joelhos. Agora, quando a gente olha um pouquinho para o nosso lado, é importante falar isso. O Paraná já vacinou, proporcionalmente em números absolutos. Se fosse um país, mais que a França, mais que a Itália, mais que a Espanha e mais que Portugal. Você veja como é complexo. Países como a Alemanha, como a França, apanhando de vacinação, não retomando a economia. Então, essa é a discussão que nós temos todos os dias, com muito equilíbrio, com secretários, com equipe técnica, tentando ponderar a realidade política, e mais importante, a realidade social. Porque essa orientação, nós temos que caminhar numa mesma direção com a sociedade, mas para isso precisa muita sensibilidade e compreensão de todos para a gente sair rapidinho desse processo. Tá certo. Eu digo aqui, né, que nós temos 3 fases, né? Primeiro você perde a paciência. Não aguento mais. Depois você perde o medo. Exatamente. E depois, finalmente, a empatia. Exatamente. Que é o maior problema. Posso fazer um testemunho, se me permitir, Ayrton, que eu gosto de compartilhar. Eu tive recentemente no Hospital do Trabalhador, que é a maior referência do Paraná hoje no combate ao Covid. Tem um médico, que é o diretor da secretaria, do hospital,
E em conversa, discussão com o Covid, ele me falou assim, Guto, é a morte mais desumanizada que eu já vi. Por quê? Porque quando entra o paciente no Covid, quando ele vai ser entubado, ou ele tem direito a uma ligação, ou mandar uma mensagem de áudio para a família. Meu Deus. Olha, estou aqui... Essa história eu não sabia. Parece, É isso. Parece... Reze por mim e as mensagens você chora junto. Reze por mim, cuide dos nossos filhos, cuide do pai, manda perdão para o meu irmão. É assim. Depois, o que ele me disse que eu fiquei assustado. E é interessante isso. A família só recebe por dia uma mensagem da equipe. Melhorou, piorou, está sedado, está desacordado. E sai da UTI ou vivo com sequelas ou dentro de um saco plástico, que não terá nem velório. Então a família não vê o ente querido morrer. Essa é a pandemia que está colocando nós todos de joelho. Secretário, diretor, deputado, obrigado pela presença aqui. Boa rotina hoje, obrigado. Boa agenda aí, tá bom? Um abraço a todos.